Bom dia, pessoas lindas do meu coração. Vocês estão bem? Estão lindos? Estão maravilhosos? Fantásticos? Muito bom. Quando eu assisti esse filme, tudo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, eu, tipo assim, nossa, cara, tinha muito tempo que eu não assistia um filme muito bom, sabe? Sabe aquela coisa assim, você tá um tempão assistindo um punhado de filme à toa, etc e tal, aí chega esse, cara. Falei, nossa, que filme massa. Não só pela ideia de multiversos e de mudança de dimensão, nem nada, cara. Ele, assim, o conjunto da obra é muito bom. E ele casa muito bem com uma ideia que eu já passei aqui no canal, em algumas lives anteriores, que é a de invocação de outras, né, outras personalidades, outras versões que a gente teria em outros universos ou outras dimensões. Então, assim, eu já falei, já dei uma passada por isso em algumas lives de perguntas, mas dessa vez vamos falar só sobre essa questão de como fazer a invocação das nossas versões, outros universos, né, ou outras dimensões. Então, seria aí uma viagem no multiverso. Né? Vamos dar uma boa viajada na maionese aqui hoje. Então, povo lindo, se vocês não assistiram o filme, eu vou dar uma base, né, um enredo geral, né, de como que ele é. É uma mulher que tem uma filha, um marido, uma lavanderia de roupa, etc e tal. Uma vida comum, né, e aí a gente pode até lembrar da jornada do herói dentro desse filme, né, porque afinal ela está lá tendo a vida comum dela, toda estressada, nem sabendo o que está fazendo, vivendo igual qualquer ser humano adormecido vive, né? Tá lá vivendo a vida dela e acontece uma coisa, ela é visitada por uma outra versão do marido dela, né? E aí ele passa uma missão para ela e tudo mais, e aí começa a confusão toda. Ele parte de duas premissas básicas nessa questão de sermos multidimensionais ou multiuniversais. Uma delas é de que a sua consciência atual desse universo, pode incorporar no seu corpo de outro universo. Né? Então, seria uma viagem multidimensional, né, que você está fazendo. Você teria várias versões de si mesmo espalhados em diversos universos. Cada uma dessas versões é baseado em um caminho que você tomou, né? Então, tipo assim, se você fez uma decisão X, o universo multiplica, né? Aí você vai ter duas versões diferentes, a que tomou uma decisão X e a que tomou uma decisão Y. E isso vai continuar se bifurcando em, assim, inúmeros, né, universos diferentes. Então, assim, a gente pode até considerar que seriam infinitos. Claro que pessoas que tendem a ser mais caóticas teriam mais versões por aí. Pessoas que tendem a seguir uma linha mais linear da vida teriam menos versões, porque se você é obrigado a tomar uma decisão, toma decisão, já bifurca em dois universos. Agora, se você passa a vida inteira sem precisar tomar decisão nenhuma, então, às vezes você está vivendo no mesmo universo, dentro desse multiverso incrível. Então, respira, povo lindo. Essa é a primeira parte, né? Primeira premissa da viagem multiuniversal. Você pode visitar outros universos, né, incorporando a sua consciência desse universo no seu corpo que está lá no outro universo. É isso que o marido dela fez. Ele é de outro universo, que ele chama de universo alfa, e aí ele incorpora no marido dela, daquele universo dela ali, e passa uma missão. A primeira ideia é essa, fazer uma viagem multidimensional. Aí você fala assim, isso é possível? Isso não é possível? Tipo assim, na verdade não dá para saber, né, cara? Como que a gente vai saber se existe ou não outros universos? E isso, para o que eu vou falar aqui, nem é relevante. Você vai ver que nem é tão relevante assim. Você pode ou não acreditar em multiverso, você pode ou não acreditar em outras versões de si mesmo. Isso não vai ser relevante para o que nós faremos, que é a invocação das nossas outras
versões ou possíveis versões. Então, respira, povo lindo. Nós temos hoje uma teoria que acabou se tendo uma egrégora muito forte, né? Se você pesquisar aí, você vai achar ela, que dá um certo suporte a essa ideia de viagem multidimensional ou de viagem, né, para universos diferentes, que é chamada de efeito Mandela. Né? Isso começou há alguns anos atrás, não lembro exatamente quando, mas porque um cara chegou num fórum de discussão e falou assim: gente, eu jurava que o Nelson Mandela tinha morrido sem ter saído da prisão, tinha morrido na prisão. E quando eu fui pesquisar, assim, né, do nada eu tive essa ideia de dar uma pesquisada, eu descobri que não, que ele não tinha morrido na prisão. E aí começou, né, a ter uma discussão sobre essa coisa de, às vezes você estava numa dimensão ou num universo em que realmente houve essa morte do Mandela e você viajou para esse universo onde não houve a morte do Mandela. E aí criou-se essa ideia, esse nome, né, esse conceito, que eles chamaram de efeito Mandela, que é como se você tivesse uma lembrança de algum acontecimento do passado, geralmente histórico, mas que na verdade não aconteceu, ou pelo menos não aconteceu nessa dimensão. E é claro que depois que cria-se uma história dessa, uma narrativa, as pessoas acreditam e aí começa a criar uma egrégora em cima disso, e aí as outras pessoas começam a dar seu relato, né? Nossa, mas eu lembrava que era assim, não é? Será que eu também fiz uma viagem multidimensional, né? E por aí, e aí começou a se espalhar. Você sabe que tudo que vira uma egrégora grande se espalha, né? Como se fosse um vírus. E aí muita gente começou a dar esses relatos que acabou sendo considerado como viagens multidimensionais, né? Ou seja, a pessoa estava realmente num universo onde aquele acontecimento histórico que ela lembra aconteceu, e agora ela está nesse universo em que esse acontecimento histórico não aconteceu. Então, assim, eles consideram que isso seria a viagem multidimensional, que fizeram esse salto multidimensional para outro universo. Assim, é bem legal, né? Claro que não entra no meu paradigma não considera a existência de multiversos, mas é uma teoria boa e é uma narrativa boa e dá para utilizar essa ideia para a gente fazer magia. Então, essa é uma parte da teoria que é colocada, que é apresentada no filme. A ideia de que você pode viajar incorporando, né, o seu corpo em outro universo. Isso também foi explorado em, né, outras séries e outros filmes. Eu gosto muito de como eles exploram isso na série The O.A. Inclusive, se vocês não assistiram The O.A., sugiro que assistam, que é muito boa também. E eles têm toda essa ideia, né, dessa viagem multidimensional ou multi-universal. No caso, é bem parecido com o que nós vimos lá no filme, né, tudo ao mesmo tempo. No entanto, no The Way, você morre nesse universo quando você viaja para o próximo universo e realmente incorpora no seu próximo, né, no seu outro eu, e pode até unir ambas as personalidades, ambas as experiências de vida, né, ambas as memórias em um mesmo ser. Outro filme também que dá um rolezinho nisso é o Confronto com Jet Li, né, que tem essa viagem multiuniversal, só que lá eles não entram muito na questão de mudança de personalidade ou memória, é muito mais uma questão de força, né, de poder. Ele sai matando os outros eus dele em outros universos e vai ficando mais forte. Então, assim, são filmes e séries aí que você pode dar um rolê sobre essa questão de multiversos e de fazer essas viagens multidimensionais. Agora, dentro dessa premissa básica, só da viagem multidimensional, ela tem utilidade mágica, né? A gente pode realmente utilizar essa premissa
de viajar para outro universo e incorporar em outro universo com alguma utilidade na nossa magia, viagem multidimensional em si, ela não teria, assim, grande utilidade mágica, a não ser que você realmente tenha uma crença muito forte na existência desse, né, esse conjunto, desse multiverso, e queira fazer esse salto. Claro que nós não sabemos se isso existe ou não. Nós não sabemos da existência do multiverso. Não dá para saber. Então pode ser que você fique tentando fazer essa viagem multi-universal e nada aconteça. Agora, dentro do que nós conhecemos, né, do que nós sabemos aqui de magia, do que nós já praticamos, que é a viagem astral e o sonho lúcido, aí sim a gente pode fazer algo bem divertido, né, que é realmente dominar, né, uma dessas técnicas, seja o sonho lúcido, seja a viagem astral, e dominando essas técnicas, a gente fazer essa viagem, né, mas nos mantendo dentro desse corpo. Pode ser que a gente tenha uma crença muito forte e, sei lá, né, nessa viagem astral a gente consiga ir para outro universo mesmo. Mas, mesmo se não existir nada, seria pelo menos uma viagem bem interessante. A gente está lá incorporando, né, o nosso outro eu em outro universo e pelo menos durante a noite, durante o nosso sonho ou durante a nossa viagem astral, a gente viver uma outra vida, uma vida que não é nossa. É bacana para como exercício? É bacana. É bacana para a gente dar uma ótima viajada na maionese? É bacana. Mas, a não ser que você consiga dar esse salto multidimensional, isso não seria tão útil para o nosso desenvolvimento. Seria mais como você dar uma brincada no parque de diversão, né? Ou viver por um tempo uma vida que você imagina e tudo mais. O mais comum seria você voltar após a viagem astral ou após o sonho lúcido, voltar para esse universo, para o seu corpo normal e pronto. Então seria uma ótima forma de, digamos assim, entretenimento, a não ser que realmente exista o multiverso e que você realmente dê esse salto, o que seria bem legal. Mas eu gosto de colocar muita utilidade, né, na nossa prática mágica. Então eu prefiro, né, eu acho mais útil a utilidade da segunda premissa do filme, que é a invocação né, dos seus outros eus multidimensionais. Ela vai lá, aprende, né, claro que eles têm todo um lance tecnológico em cima disso, mas em vez de fazer essa viagem multidimensional, ela invoca as habilidades e características das outras versões de si mesmo. Então, você vê que tem muito Kung Fu no rolê. Por quê? Porque ela vai lá e invoca uma versão dela que não casou, que sofreu uma tentativa de assalto, e aí uma mestra de Kung Fu salvou ela, e ela vai para o templo, né, e vira uma mestre de Kung Fu fantástica, e depois vira até uma atriz famosa, e por aí vai. Eu acho, assim, isso muito doido, e isso sim, realmente vai ter uma grande utilidade aqui no nosso rolê, na nossa magia. É exatamente o que eu queria saber, técnicas de invocação para o meu alter ego para ter características novas que eu almejo. É exatamente. Então a questão é, existe ou não esse multiverso? Isso não tem tanta relevância para a prática de invocação que a gente vai fazer. A grande ideia aqui é que nós consigamos, né, adquirir características e habilidades, né, desses outros eus, sejam eles existentes ou não. E para isso, a gente vai fazer um exercício imaginativo muito bom. E como exemplo e até inspiração para vocês fazerem esse exercício de imaginação, vocês têm um filme em que tem cerca de uns 10, acho que são apresentados pelo menos 10 versões diferentes da protagonista. Então, assim, ali você já tem um exemplo bacana de, nossa, minha vida
poderia ter sido ido para esse lado ou para outro lado, etc e tal. E é claro que você vai escolher versões fantásticas suas, né? Tipo assim, ó, com certeza escolha uma versão que você seja fera no Kung Fu, que é ótimo isso. Você escolha uma versão que você é um palestrante, ou que você é um mega mago, um mega bruxo, sabe? Escolha versões em que você realmente se tornou uma pessoa muito foda em alguma coisa. Mas não é só você imaginar isso, gente. O trabalho da invocação, ele é assim, ele é demorado, ele é lento, ele é aquela coisa que você vai fazendo ao longo de meses e anos. Muita gente pega a base da invocação e acha que é como se fosse uma incorporação, né? E aí você invocou e pronto, virou aquilo. Não, não é bem assim. Mas a gente chega lá. E para quem não sabe o que é invocação, né? Vou abrir um parênteses aqui, vamos falar um pouquinho do que é a invocação. Nós temos, na magia, duas formas de trabalhar com entidades. Seja a mais comum trabalhando com evocação, né? Em que você chama a entidade e vai ter um diálogo com ela, geralmente pedir alguma coisa para ela e por aí vai. Evocação, trazer para perto. Invocação é trazer para dentro. Então, assim, na evocação você vai ter um diálogo como se aquilo tivesse fora de você, como se aquela entidade fosse outra coisa que não parte de si mesmo. Então, geralmente, quando você pega assim, um exemplo básico, você está rezando para Deus, ou rezando para os santos, ou pedindo alguma coisa para servos astrais, isso é uma evocação. Invocação é quando você traz para dentro. Um exemplo prático, o que a gente vê de mais comum, assim, de invocação, seria na incorporação da Umbanda. Claro que tem uma diferença, né, que às vezes a incorporação, pelo menos inicialmente, ela não é consciente, né, você não chama aquilo para dentro de você, aquilo, você está na gira e é incorporado. Mas ao longo do tempo, né, com prática, os umbandistas eles vão mudando de incorporação para invocação, né? Eles vão trazer aquela energia, aquela entidade para dentro de si e agir como aquela entidade durante aquela quantidade de tempo, né? Enquanto estiver rolando a gira e por aí vai. Para nós da magia do caos, por exemplo, digamos que você vai utilizar, né, você está afim de sair para o rolê, ir para pegação e etc e tal, você pode ir lá e evocar a Decarno, pedir ela para que ela te deixe mais bonito, mais atrativo e por aí vai. Ou você invoca a Decarno, ou seja, você traz para dentro de você aquelas características. Então, assim, não tem diálogo, não tem pedido, não tem nada, né? Você simplesmente se torna uma pessoa mais atraente, mais fantástica, mais segura, mais maravilhosa, se torna a própria Decarno. Mas aí você percebe que nesse caso, quando você faz esse tipo de invocação, ela funciona por um tempo. Então, assim, no rolê, você vai realmente ser a própria Decarno. Né? Você vai estar como se estivesse incorporado nela, assim. E aí, aquilo com o tempo vai passar, né? Chega no outro dia, dormiu, acordou, pode ter passado já aquele efeito de invocação que você fez. Ou não, né? Se você for muito sortudo, felizardo mesmo, pode ser que uma invocação já seja o suficiente para você pegar todas aquelas características e habilidades e pronto. No entanto, é bem improvável que você consiga só com uma. O mais comum é que você precise continuar ao longo do tempo, invocando sempre, invocando, até que fique natural, até que aquela invocação tenha dado um resultado, né, o resultado que a gente almeja, que é você realmente ter conseguido aquelas características e aquelas habilidades que você invocou. Entenderam o que é invocação? Trazer
para dentro. Você captar para si aquele conjunto de características e habilidades. E o que a gente faz ao longo do nosso rolê? Eu sempre falo aqui na live, aqui no canal. Vocês estão realmente querendo ser magista do caos? Querendo trilhar o caminho mesmo do caoísmo? Para de evocar e começa a invocar. Né? Porque esse negócio de evocar é coisa de usuário de magia, né? Coisa de pedinte. Você ficar só evocando, pedindo, evocando, pedindo. Pô, mano, magista, principalmente magista do caos, vai trabalhar muito mais com a invocação. Por quê? Porque a gente quer trazer tudo para dentro da gente, velho. A gente quer captar esse conjunto de habilidades e características e se tornar foda. Essa que é a ideia, né, não? Porque senão a gente só fica na pedição. Vai pro rolê, pede decano. Vai pro rolê, pede decano. Não, pô. Começa a invocar sempre, que aí vai chegar um momento que você já terá aquele conjunto de características e habilidades e boa. E para quem já conhece minha história, né, do rolê que eu fiz de invocação ao longo da minha vida, das várias invocações que eu já fiz ao longo da minha vida, vocês sabem como é que funciona. É uma coisa assim, que pode demorar semanas, meses e anos, mas quando você consegue dominar aquilo dali, aí você não precisa invocar mais, cara. Você se tornou, sacou? Pare de evocar. Isso foi muito foda, porque depois de tanto autoconhecimento, tô no momento de usar magia para minha própria transformação e para escolher quem eu quero ser. Exato, gente. Para de evocar e começa a invocar. Então é isso, Paulinho. Sacou o que é invocação? Então, ok. Pega a ideia do filme. Claro que no começo, você vai trabalhar com uma versão só. Né? Começa a trabalhar com apenas uma versão. Escolhe uma versão aí. Digamos que a sua versão, a primeira versão que você vai trabalhar, que você vai invocar, seja essa aí, das artes marciais, né? Uma mestre do Kung Fu, um mestre do Kung Fu. Pode ser essa, imagina isso. Pensa aí em umas 10 versões de si mesmo, escolhe qual que seria a mais útil para você hoje. Né? Porque é isso que importa também, gente. Vamos lembrar da utilidade. Então, escolhe uma versão aí que seria muito útil ter aquelas habilidades e características e pensa assim, não, beleza, o mestre do Kung Fu, o Rafael mestre do Kung Fu é a versão que seria mais útil para mim hoje. Beleza. Escolheu a versão? Ótimo. Então, beleza. Você conseguiu, né? Você pensou assim, essa é a outra versão de mim mesmo cujas características e habilidades seriam as mais úteis para eu invocar para o meu eu atual. Aí começa a parte mágica, né, de magia mental mesmo, em que você vai começar a imaginar qual seria a história desse seu outro eu. Então, você tem lá no filme o exemplo. A história dela foi que você decidiu não casar, e aí em algum momento você foi assaltado, e aí alguém te salvou e te ensinou Kung Fu. Então, isso é bom até para mudar algumas coisas, algumas narrativas da nossa vida atual. Então, digamos que você cometeu algum erro no seu passado, teve alguma decisão péssima que você tomou, né, e acabou te trazendo para a vida que você vive hoje. Então, você pode começar nessa decisão ruim. Né? Você pensa assim, nossa, cara, se eu não tivesse tomado essa decisão ruim lá no meu passado, pode ser que minha vida, né, começasse a ir para o outro lado, até eu ter me tornado, né, essa pessoa que eu estou querendo invocar. E aí você cria uma historinha mesmo. Você começa lá no ponto-chave em que você acha que poderia ter mudado tudo, né? E esse ponto pode ser, terminei o namoro antes, por exemplo, um namoro que foi ruim para mim, etc e tal. Eu terminei antes dele ter destruído meu psicológico, por exemplo. Ou então, em vez de ter mantido no emprego, eu tentei abrir um negócio, sei lá, eu fui demitido e aí tive que me virar e por aí vai. É inventar uma história mesmo, é criar toda uma narrativa, toda uma história, todo um background para esse seu outro eu. Por quê? Na teoria
multiuniversal, se existe mesmo, né, multiversos, e se ele é baseado nas diferentes decisões que a gente toma, então provavelmente esse ser aí, esse seu outro eu que você está imaginando, existe em algum outro universo, né? Porque afinal são, sei lá, pode ser quase infinitos, né? Se a gente considerar o tanto de decisões que a gente toma na nossa vida e o tanto de bifurcação que cada universo pode ter, então você vai acabar batendo em uma versão de si mesmo que tem a ver com essa história que você está imaginando. Agora, se não existe, também não importa, porque você estará criando dentro de si esse seu outro eu. É como criar um servo astral, é como criar o seu, é como fazer aquele processo de criação do seu eu superior. Né? Então, assim, é muito parecido com essa ideia, porque você está realmente criando um novo personagem que tem características e habilidades que você está querendo invocar para você. E, inclusive, gente, se vocês não assistiram a live sobre criação de eu superior, sugiro que assistam, porque ela vai ajudar demais nessa jornada aí, porque eu vou passar as técnicas, né, o passo a passo, bonitinho, da criação desse outro eu, desse outro personagem aí que a gente está buscando. Primeiríssima coisa você já imaginou qual que seria uma versão sua que tem as características e habilidades e até a vida que você gostaria de ter? Então você foca nela. Claro que o ideal, assim, ao longo da vida, a gente vai fazer isso com muitas outras versões, né? Mas vamos começar com né? A versão que seria mais parecida com aquilo que você está buscando. Né? E observe que isso é muito parecido com a invocação de eu superior, que vocês veem na outra live. Então, beleza, você criou lá, pensou nessa outra versão de si mesmo, que está lá vivendo a vida dele em outro universo, cria a história, né, e gasta tempo nisso, gente. Não fica aquela coisa de, eu queria uma coisa para ontem. Não, mano. Esse é um processo que você vai gastar tempo. Né? Se você quer alguma coisa bem feita mesmo, pode ter certeza que você vai demorar semanas, meses, para conseguir fazer esse rolê. O negócio é continuar invocando até você conseguir fazer o rolê acontecer. Né? Quando eu conto a minha história da minha invocação do carisma, por exemplo, mano, aquilo ali durou meses para realmente eu ficar assim, foda, foi 2 anos, mais ou menos, para essa invocação ficar assim. Então, assim, não se preocupa com esse negócio de querer a coisa do dia para a noite, não, que você vai se frustrar. Se prepara para que isso dure meses. Então, beleza, imagina, gasta tempo imaginando a história desse seu outro eu. Né? Pensa em toda a trajetória, desde o momento em que houve a bifurcação, e você pode escolher esse momento. Esse momento ele pode ter sido há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, ou sei lá, quando você nasceu. Né? Então, assim, não importa, mas crie e gaste um tempo imaginando toda essa trajetória desse seu outro eu. Por quê? Porque ao longo dessa trajetória você vai estar aprendendo muita coisa, que é que tipo de situações você precisará ter passado, né, para se tornar essa pessoa. Que tipo de pessoas você deverá ter conhecido para conseguir adquirir esse conjunto de características. Qual é o tipo de exercícios ou práticas você deveria ter feito para conseguir aquele conjunto de habilidades? Entende? Então, esse processo de imaginação é muito importante, porque quando você cria esse caminho completo, você começa também a perceber, né, tudo que você precisou viver, conhecer e entender para chegar nessa versão que você está querendo chegar. E quando você faz isso, né, quando você está trazendo isso para dentro ao longo, né, dessa imaginação que você faz aí, você começa a perceber, né, o seu consciente e o seu inconsciente também vai começar a trilhar, né, ou pelo menos buscar
esses caminhos dentro aqui desse universo. Então, a invocação ela está funcionando de forma mental, você está jogando a coisa no seu inconsciente, o seu inconsciente vai começar, né, através aí do seu viés de confirmação, a buscar e prestar atenção mais nessas coisas ali que você imaginou. Isso tudo faz parte da invocação. Sacou, povo lindo? Respira. Então, povo lindo, temos aí esse personagem, né, a sua outra versão. Imaginou como ele é, imagina a personalidade dele, imagina os tipos de pessoas que ele conhece, né, imagina as características bonitinhas, etc e tal, cria todo o background dele, e aí, puf, você tem isso consistente na sua mente, na sua imaginação já? Então, bota no papel. E aí você vai lá e escreve, né? Esse meu outro eu de outro universo é assim, assim, assado, a história dele é essa, ele tem tais e tais características, ele tem tais e tais habilidades, e aí escreve, mano, não seja resumido nisso, né? Você pode, assim, escrever até se conseguir deixar aquilo ali bem redondinho, bem consistente, né? Gasta tempo nisso, gasta energia nessa escrita, até que aquilo dali fique, nó, beleza, agora tá redondinho, esse daqui é o meu outro eu de outro universo, gostei do que tá escrito assim, aqui, e é isso daqui mesmo que eu quero ser, é isso daqui mesmo que eu quero invocar. E aí, beleza, bonitinho. Agora você vai fazer o quê? Criar um símbolo. Você pode até criar um nome, se você quiser. Você pode criar outro nome. Esse daqui não é o Rafa Zen, não. Ele é o Rafechu. Então você pode criar um outro nome, ou um nome que não tem nada a ver com o seu. Você escolhe. Então vamos falar, beleza. Desse universo aqui é o Rafa Zen, do outro universo lá é o Rafechu. Ok, criei o nome dele, Rafechu. Aí você vai e cria um símbolo para representá-lo, ou uma imagem. Aí você pode criar um símbolo ou uma imagem. A imagem seria o quê? Seria você realmente desenhar como você seria. Digamos que você é um mestre do Kung Fu lá no outro universo, beleza? Aí você vai e desenha você lá de kimono, bonitinho, etc e tal, etc. Ou então pede uma inteligência artificial para desenhar para você, né? Vai lá no Midjourney, acho que é Midjourney que chama, e pede para uma inteligência artificial desenhar qual seria essa sua versão, né? E por aí vai. Ou faz um símbolo mesmo. Ou, tipo assim, como se você estivesse fazendo um símbolo de céu astral. Saca? Cria lá, meu símbolo vai ser o símbolo do meu eu Exu, ele simplesmente não tem a parte zen. Ou então ele é formado de um R que faz um tridente, por exemplo. Você cria um símbolo que vai ser o sigilo pessoal do seu outro eu. Ou, né, o sigilo mágico do seu outro eu e por aí vai. E, ok, símbolo, imagem, descrição bonitinha e por aí vai. Aí você pode entrar na parte mágica, que é literalmente começar a invocar esse conjunto de características e habilidades, igual a gente invoca Seva Astral mesmo, igual a gente invoca arquétipos, igual a gente invoca entidades, da forma como você souber ou quiser. Né? O mais comum é você manter esse símbolo ou essa imagem sempre visível, seja no seu celular, no seu computador, desenhando no pulso, né? Sempre está lembrando desse outro eu, dessa outra versão de si mesmo, tentando agir como esse seu outro eu agiria, ou entrando ou adquirindo mesmo habilidades que seu outro eu tem, né? Digamos que seu outro eu é o mestre do Kung Fu. Cara, você não vai aprender o Kung Fu como se fosse Matrix, não é aquela coisa que vai entrar na sua mente e do nada você vai estar ficando fera nisso, não, cara, vai lá e entra no Kung Fu mesmo, começa a fazer o Kung Fu. Aí você vai estar fazendo Kung Fu, vai estar fazendo invocação, e aí vai ser mais fácil de aprender. Então, assim, unir, gente.
Não é esperar a coisa acontecer só dentro da sua mente, não. Então, tipo assim, você é tímido e o seu outro eu não é tímido. Então, começa a ir pro rolê, começa a conversar com as pessoas, saca? Não é aquela coisa de achar que aquilo vai acontecer só na sua mente e pronto, não. Corre atrás, aqui nesse mundo real, das características e habilidades que você está procurando. Então, é junto, é fazer a parte mágica, né, dessa invocação do seu símbolo, né, desse desenvolvimento todo, por aí vai, mas também buscar aqui, nesse universo, né, aquilo que você precisa para ter essas características. Não adianta nada eu falar assim, cara, eu vou ficar invocando o Rafael, que é um astro do rock, lá no outro universo, vou ficar lá, invocando, simbolicamente, se eu não começar a aprender, sei lá, tocar uma guitarra, fazer uma aula de canto, saca? Tipo assim, eu tenho que fazer a coisa acontecer aqui também, saca? Não é só ficar esperando que do nada eu vou adquirir magicamente a coisa, não. Aquilo dali vai facilitar e me dar motivação para eu aprender aqui de forma mais rápida. Mas mão na massa, gente. Ó. Mão na massa e faz acontecer a coisa aqui também. Trabalha tudo junto. Não fica só deitado na sua cama, batendo punheta pro seu próprio sigilo e achando que do nada você vai virar um astro do rock, não, pô. Tem que ir lá e fazer acontecer. Entendeu, povo lindo? Continuando. Pegou toda a parte básica? Criou o personagem inteiro, criou o símbolo, criou uma imagem, começou a invocar, muda de vida, muda de postura, já começa a agir mesmo, né, interpretar como se você fosse aquela outra pessoa e boa. E aí, o fato de você ter captado, né, a história desse outro eu vai te fazer a buscar também outros caminhos, a buscar outras pessoas para conhecer, né, para ir lá e trocar uma ideia, né, e até para afastar de algumas pessoas, que tem muita coisa que pode ter acontecido diferente na nossa vida, se a gente não tivesse, né, uma determinada pessoa na nossa vida. Imagina que, ou você não teve tal amigo de infância, né, ou aquela pessoa que te passou a perna em algum momento, né, aquilo não aconteceu e etc e tal. Então, isso vai te ensinar tanto a se aproximar de outras pessoas, como também te afastar de outras pessoas. E tudo bem. Normal, cara. Não fica muito preocupado. Nossa, eu vou ter que me afastar de pessoas. Não sei. Você pode ou não. Veremos. Mas pode ser que tenha uma pessoa aí que é encosto na sua vida. E aí o mais eficiente era banir mesmo da sua vida, né? Às vezes é ela que está atrapalhando tudo. Então, assim, isso tudo vai vir até você de forma quase natural, quase, assim, digamos, intuitiva. Né? Então, essas coisinhas, esses novos caminhos que você vai estar trilhando aí dentro da sua vida, né, ela vai vir meio que intuitivo. Você vai saber, começar a sentir que tipo de caminho tomar, que tipo de decisão tomar, que tipo de pessoa manter por perto, que tipo de pessoa manter longe, né? E aí você continua. E, gente, lembrando, isso é um processo que vai durar assim, meses. E às vezes, se seu outro eu é muito, muito, muito foda, às vezes compensa também você separar por características e por habilidades. Então, digamos que meu outro eu lá é um mestre do Kung Fu, mas ele também é um ator, ele também tem uma banda, ele é, tipo assim, malabarista, e, tipo assim, tem um punhado de habilidades e características. Você pode separar elas e focar na mais importante primeiro, né, para você invocar primeiro essa mais importante, e aí depois, ao longo do rolê, você vai invocando, né, as outras características e habilidades até se tornar aquilo por completo. Essa parte ela vai casar muito bem com o lance do eu superior, com a live do eu superior. A diferença da live do eu superior para essa atual é que nesse caso, no nosso caso atual aqui, a gente está falando de versões de nós mesmos
atualmente. Né? Então, assim, a pessoa que você está invocando no multiverso, ele vai ter a mesma idade que você. Né? Então, vai ser uma versão diferente se sua vida tiver sido diferente. Já na invocação de eu superior, aí é uma versão do futuro. Né? Mas mesmo assim, você pode unir as técnicas. Inclusive, você pode fazer o seu eu superior e mais uns 5 versões suas atuais e sair invocando tudo e boa. Agora você pensa assim, beleza, mas essa coisa de, todo mundo vai querer invocar uma versão fantástica, maravilhosa de si mesmo. Ninguém vai querer invocar uma versão que deu mais errado ainda do que essa nossa versão atual. Mas é possível e tem utilidade isso. E aí eu vou entrar agora num exercício que eu fiz em invocar, um tipo de invocação mesmo, né, de uma versão minha que seria muito pior do que a minha versão atual. Tem utilidade sim dar um rolê nas suas versões ruins também. Tanto o João falou aqui, eu tenho versões de mim que são piores, exato. Claro, gente, a gente não tem só versões melhores no multiverso, não. A gente tem um punhado de versão piores também. E dá para utilizar essa invocação de versões menos evoluídas para o Shadow também. Bora pensar assim, como que a gente vai utilizar a ideia de outras versões piores, versões menos evoluídas, para também evoluir no nosso universo atual. Para isso, como inspiração nessa ideia, eu fiz esse rolê tendo como inspiração uma série chamada Legion. É uma série da Marvel, mas não está no universo MCU. E, tipo assim, cara, pra mim é a melhor série, velho. Melhor série. Uma série fantástica, quase ninguém ouve falar dela. Não tem muita divulgação, porque não está no universo, né, no universo cinematográfico Marvel e tudo mais. Então, assim, convido vocês a assistirem a série, chama Legion, ela tá no Netflix. A primeira temporada é mais ou menos, mas a segunda temporada, cara, é uma aula de magia. Uma aula de magia do primeiro episódio ao último. A segunda temporada de Legion é cabulosa, fantástica. E em um dos episódios pode dar a inspiração sobre a questão do multiverso. Né? O protagonista, ele começa a viver em umas 20 versões de si. Aí ele tem uma versão em que ele virou um bilionário, uma versão em que ele, sei lá, destruiu o mundo, uma versão em que ele namora, uma que ele não namora, uma que ele é casado, né? E tem uma versão que ele é louco, a versão em que ele é mendigo, né, e tudo mais, né, as versões ruins mesmo dele. Então, assim, serve assim de inspiração para vocês fazerem esse shadow work também. E a outra parte da questão que a gente vai utilizar, eu chamo de jogo do absurdo. Né? O jogo do absurdo é o quê? Às vezes a gente tem muito medo de que alguma coisa dê errado na nossa vida e acaba ficando travado ou não fazendo nada, né? E por aí vai. E às vezes a gente sabe que aquela seria uma decisão bacana, mas a gente não toma por medo. Então, o jogo do absurdo é você encarar essa decisão na sua imaginação e ver tudo que poderia dar errado a partir dessa decisão, até ser, sei lá, virar um mendigo mesmo. Então, eu fiz assim, deu muito certo em grandes decisões que eu fui tomando ao longo da minha vida, em chegar e falar assim, não, digamos que foi a questão do trampo. Não, eu estava num trampo específico, eu queria trocar de emprego e por aí vai. Ou então simplesmente sair do emprego e procurar outro sem ter, né, o que não tem nada de certo para mim, né, eu só saio do meu trampo e não tem nada de certo para mim, não tem nada de, né, em vista ainda. Aí você pensa, nossa, cara, mas e se tudo der errado? Né? E se você não conseguir arrumar um emprego? Então, se seu empreendimento ali, né, der errado, e aí, o que vai acontecer?
Aí, cara, a pior coisa que poderia acontecer, aí eu começava a imaginar, a pior coisa que poderia acontecer seria acabar todo o meu dinheiro, aí eu ficar endividado, aí eu ter que voltar a morar na casa dos meus pais. Aí, tipo assim, aí até coisas mais absurdas, né? Nossa, mas todos os meus pais morrerem, se toda a minha família morrer, se eu não tiver nada mais, nossa, vou ter que morar na rua, né? E por aí vai. Aí eu vou virar um mendigo, igual o cara do Legion lá. Como que eu vou fazer para sobreviver e por aí vai. O jogo do absurdo ele serve para isso, para te levar ao absurdo. Como seria a coisa mais absurda que aconteceria com você se tudo der errado? Por que essa parte é bacana? Porque que você consegue, né, ao longo dessa imaginação, você já vai automaticamente começando a imaginar também a solução de todos os problemas que poderiam acontecer na sua vida. Então, dificilmente você chegaria, né, nesse ápice do absurdo que é virar um mendigo. Então, por quê? Porque toda a imaginação que você já está fazendo ali, você já vai começar a captar e invocar características e habilidades necessárias para você não ter que passar por isso. Né? Então, assim, você pode ir lá e imaginar um personagem, um outro eu seu que teve essa trajetória, ou você pode imaginar a sua trajetória daqui para frente. Né? Se tudo desse errado, e aí você vai ver que imediatamente você vai começar a captar soluções para tudo. Né? E aí é claro que você vai fazer também o seu jogo, a sua jogada da sombra, de ir lá nesse universo em que tudo deu errado e passar essas informações, né, que você tem aprendido com essa invocação, né, com essa viagem com a sombra, para, digamos assim, salvar os seus outros eus multi-universais. Olha que doido. O jogo do absurdo é ótimo, mas é irritante. É irritante só para você, que tem que lidar com eles direto. É tipo um apocalipse mental. Mas é ótimo, cara. Depois que eu comecei a fazer jogo do absurdo, cara, nossa, eu fiquei muito, muito mais zen. Eu sempre trilhei, né, um caminho zen ao longo da minha vida. Mas com o jogo do absurdo, cara, eu fiquei assim, cara, zen tranquilo, impermanência, desapego, deixa rolar, deixa acontecer, fluxo natural dos acontecimentos e boa. O jogo do absurdo é para a pessoa aprender a procurar a solução. Exatamente, Dá. Eu tenho versões de mim que são piores, tenho o maior medo de mim mesmo. Então, já voltando um pouquinho no trabalho com a sombra, gente, não tenha medo das suas piores versões. Nosso cérebro, ele sabe separar. Se você não tiver consciência, você pode acabar invocando sem querer versões piores de si mesmo. Mas se você trabalhar, fazer o trabalho com a sombra de forma consciente, aí você só tem a ganhar. Porque aí você vai perder o medo dessas suas versões ruins. É igual, imagina eu poderia ser um cara assim, grandíssimo filho da puta. Ou um cara extremamente negativo. Ou deixar minha sombra ao léu. É igual de vez em quando eu faço no grupo também, né? Deixo o meu Exu trabalhar e sai dando pancada em todo mundo. Eu poderia ser totalmente minha sombra, cara. Só que eu tenho consciência dela e aí eu apresento a vocês a minha melhor versão. Então é muito por aí, ir lá e fazer mesmo o trabalho com as sombras, conhecer o que é de pior em si mesmo, conhecer suas piores versões possíveis, para você conseguir dominar isso tudo. Toda versão nossa tem uma parte que não aceitamos bem, um detalhe ou outro que não gostamos. Sabe, tem o lado da sombra, é uma maneira da gente parar e não tentar continuar do mesmo jeito sempre. Exato. Rafael, quando eu era criança, criei um alter ego baseado em Dragon Ball, como eu era muito fã. Alimentei ele até quase minha idade adulta, e depois de anos, hoje tem 37, ele se manifestou. Não sei dizer se fui eu ou ele que veio até mim. Apareceu para outra pessoa sem ela saber. Hoje, como ele era mestre de artes marciais, estou treinando, me espelhando nele, digamos assim. Mas quero transformar ele em servo astral, embora ele seja bem poderoso. Mas quando eu criei ele na minha mente, era bem sombrio, não sei. Cara, que engraçado, mano. Você contou uma história que é muito parecida com a minha história. Quando eu tinha uns 15 anos,
eu criei um alter ego que era baseado em Dragon Ball também, né? Então esse alter ego era uma fusão do meu Rafael, inclusive uma ótima ideia para vocês, é fazer fusão. Então era uma fusão do eu, Rafael, com Trunks, que é um personagem que eu gostava. Fundi, né, o Rafael com Trunks e criei esse outro personagem, né, que seria o meu alter ego, chamado Truncael, né, através dessa fusão. E eu mantive esse Truncael, cara, ao longo de muitos anos, né, até a época da faculdade, até 2004, então até uns 20 anos de idade. Eu fui realmente captando muitas características, né, e habilidades. Já era assim, esse tipo de invocação que a gente está falando já era o que eu fiz naquela época. Até o momento em que eu resolvi soltar, deixar esse personagem para lá. E eu até escrevi um texto no meu blog da época, falando sobre isso, sobre os personagens que a gente invoca para formar a nossa personalidade. Né? Então, assim, bem interessante essa história, que ela é bem parecida com a minha. E é engraçado que nesse texto eu nem tinha ainda conhecido a magia do caos. Aconteceu mais ou menos na mesma época em que eu fiz esse texto sobre as invocações de personagem e logo em seguida me deparei com a magia do caos. Então, assim, você pode fazer esse rolê com personagens também, gente. Não precisa focar, apesar da live de hoje ser sobre outras versões de nós mesmos, pode fazer com personagem também, pode fazer fusão também, cara. Sua imaginação é o limite. A de Pérsia, a ideia da fusão é ótima para quem gosta de personagens e tem eles como exemplo, mas que estão um pouco distantes da sua realidade. Sim, cara, isso me ajudou demais, demais, demais. E queria deixar uma recomendação: joguem RPG de mesa. A série que eu gostava muito era Mundo das Trevas, que tem Vampiro a Máscara, Mago Ascensão, Mago Despertar. Joguem RPG de mesa. Muito bom para fazer esse trabalho também. Vai te dar um punhado de ideia, vai te ajudar na interpretação. E melhor ainda do que jogar RPGs de mesa, façam teatro, gente. Façam teatro. Logo antes de eu começar o canal, né, eu já estava no rolê do Cautice, etc. Estava querendo abrir o canal, mas eu estava precisando, assim, de invocar, né, essas características que vocês veem, né, de ser mais comunicativo, mais simpático e tudo mais. O que eu fiz? Fiz 6 meses de teatro, mano. Aí fui lá e abri o canal. Então faça teatro, é ótimo, te ajuda demais nesse rolê. Como agir com as outras pessoas? Conta histórias, experiências do meu outro eu, ao invés das verdadeiras? Não. Na verdade, esse negócio dos outros, cara, tira os outros do caminho, mano. O que você vai agir com os outros é com as características do seu outro eu, não com as histórias. Tudo bem. Você fala assim, não, mas beleza, eu quero fazer um psicodrama real e ir para uma outra cidade, pessoas que não te conhecem, e realmente fazer a interpretação desse outro personagem, incluindo as histórias desse outro personagem. Beleza, você pode fazer isso como um grande ritual de psicodrama e ok. Agora, fazer isso na sua realidade, na sua rotina, cara, não faz muito sentido, né? Porque as pessoas podem ir lá e descobrir que a sua história não é essa. Então, assim, como ritual, como um grande psicodrama, como um ótimo exercício, você pode fazer isso, ir lá para um lugar que ninguém te conhece e interpretar esse seu outro eu, né? E boa. Mas foca menos nas histórias e mais nas características. Né? Não é aquela coisa de, vou ficar só contando minha história e pronto, sendo que você, né, continua tendo as mesmas características. Não, cara. Se você é tímido, por exemplo, você vai chegar nesse lugar e já chegar todo espontâneo, extrovertido, socializando, e aí contando a história que você quiser contar, e boa. Mas foque na característica, como se fosse uma interpretação mesmo. Como eu seria, como eu conversaria com as pessoas se eu fosse dessa forma. Aí você vai lá e faz. Tá muito mais na questão de você interpretar um outro personagem do que na questão de você ficar contando a história desse outro personagem, sacou? É igual no RPG.
Quem jogou RPG fraga isso. Você faz até um background do seu personagem lá. Mas ele geralmente não vai ter importância nenhuma na história. Ele vai ter importância para a personalidade que você vai interpretar. Sacou? Outra possibilidade, outra obra que também tem um exemplo bom de multiversos, né, multidimensionais, é o próprio Universo da Loucura, do Doutor Estranho. Né, se vocês não assistiram, assistam. E ele tem essa ideia que foi colocada aqui pelo José. Quando a gente sonha com algo que não tem sentido, isso seria interferência de nosso eu do multiverso. No Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, a teoria que eles apresentam lá é de que quando a gente sonha, a gente, na verdade, está vivendo a nossa vida, a vida de outra versão da gente mesmo em outro universo. E aí eles apresentam uma técnica, né, que você vai utilizar o sonho mesmo, né, o sonho lúcido, para você fazer essa incorporação de si mesmo no outro universo. A técnica que eu passei logo no começo, né, então, assim, quem quiser mais inspiração para fazer essa ideia de viagem multidimensional, pode dar uma olhada também no filme do Doutor Estranho. Bom dia, Vats. Esse lance do nome é legal, eu experimentei muito isso, fazer com lance meio roleplay. Uma vez acabei fazendo minha primeira invocação sem nenhuma noção de magia. Exatamente, muito bom. Imagina a despesa ao ler o primeiro capítulo de Invocação do Inverno, exato. Igual eu falo, gente, todo mundo, todos nós, sabemos fazer invocação desde criança. Né? A galera que entra no ocultismo muito crua, que fica colocando muita coisa em cima da invocação. Mas, cara, todos nós já fizemos invocações. Desde criança, quando a gente tá lá brincando de Cavaleiros do Zodíaco, eu sou o Seiya e tal, que não sei o quê, fingindo que é um personagem, cara, aquilo é um tipo de invocação. Então, assim, não fica nessa onda de invocação, uma coisa extremamente mágica e ritualística, etc e tal. Não, mano. Invocação é bem assim, é bem fingir mesmo, é bem interpretar mesmo, saca? Imagina que você é um ator que está interpretando aquilo dali. Claro que tem a invocação consciente e a incorporação, né, que é outra história, mas eu não vou nem entrar na incorporação, porque ela não vai ser tão útil para a gente, a não ser que você seja um bandista ou atenda pessoas e por aí vai, né, mas deixar isso para outra história. Vamos trabalhar com invocação mesmo, que é o interprete aquele personagem, aquele seu outro eu, finja aquelas características até que você consiga, né, dominar aquilo dentro de você e pronto, ter se tornado isso. Aí, ó, bom dia, Paty, vou invocar meu outro eu, que é artista, e investir em um curso de artes para me desenvolver melhor as habilidades que eu deixei adormecida, exato. Não é ficar invocando e não fazer nada, não. Invoca e vai lá e realmente faz o curso, muito bem. Eu, por exemplo, vou invocar o meu astro do rock, vai ser minha próxima invocação, e eu vou entrar numa aula de canto. Né? Então, assim, eu não vou ficar só esperando a coisa acontecer magicamente, não. Eu vou lá e vou fazer. E posso fazer ela semelhante a mim, preservando as características que eu gosto e aprimorando o que falta? Ou isso me deixa na zona de conforto e acaba não funcionando? Pode. Inclusive, você pode ser totalmente igual a si mesmo e invocar apenas uma característica diferente. E ao longo do rolê, você vai invocando mais e mais e mais. Porque é mais fácil você acrescentar algo a si do que você se tornar uma pessoa completamente diferente. Você fazer essa transição, né, de forma muito drástica é muito mais difícil. É preferível você fazer essa transição assim, característica por característica, né, habilidade por habilidade. Aí tem muitas coisas que gostam de mim e eu tô mudando, acredito que mereço mais. Beleza. Agora tem uma coisa, o que você não pode é estar viciado nos seus defeitos daqui. Aí não rola.
E aí isso não é nem coisa dessa nossa live de invocação, não. Isso a gente vai ler lá no Libernu, né, que é a nossa desconstrução completa da nossa personalidade, é essencial para o nosso rolê. Então, assim, muita gente é apaixonado pelos defeitos, apaixonado pelas doenças, apaixonado pelas retardadices. Aí não, né, mano? Aí não rola. Então, assim, saiba separar muito bem essas características aí de que você gosta. Ah, eu gosto de ser uma barraqueira. Mano, aí fudeu, né, cara? Tipo assim, você quer ser uma artista foda, com alto glamour, mas gosta de ser uma barraqueira, tipo assim, velho, não faz sentido, cara. Então, assim, saiba escolher bem as características que você quer manter. Preferencialmente destrua tudo, mas pode ter umas coisas legais, né, cara? Tipo assim, a minha característica de ser muito estudioso mesmo, de ser assim, um leitor voraz, eu destruí até essa característica ao longo do meu rolê. Quando eu fui fazer essa transição, assim, eu lia muito, mano. Durante a minha época de faculdade, eu lia, sei lá, uns 10 livros por mês. Li demais. Mas quando eu tive que mudar para me tornar uma pessoa mais sociável e carismática, cara, eu simplesmente parei de ler tudo. E comecei a só ir pro rolê. Então, assim, mesmo as características que podem ser muito positivas, né, se a gente estiver muito viciado nela, compensa dar um pause nela, e depois retomar. A grande questão aqui, gente, é controle. É você chegar num ponto, num momento da sua vida em que você vai ter controle total sobre sua personalidade. Ela apaixonada pelos defeitos, conheço várias pessoas assim, principalmente que gostam de barraqueira, exato. Não tem aquele fé nas surtadas? Ai, como eu sou surtada. Pessoa apaixonada pelos defeitos. Apaixonada pelos retardadices. Exato. Pode usar inspiração através de artistas, personagens no processo de criação de personagem? Claro. Inclusive, nós estamos fazendo isso, né? A gente está utilizando como inspiração o filme Tudo ao Mesmo Lugar, ao Mesmo Tempo, ou a série The Away, né? Ou o Multiverso da Loucura. Tem um outro também que é bom, gente, chama Mr. Nobody. Nossa, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Mr. Nobody. Ele também dá esse rolê, né, de várias perspectivas diferentes sobre a nossa vida. Muito bom. Bom, Problema, é isso. Nós já até ultrapassamos aí nossa 1 hora de live. Lembre-se de assistir também a live sobre o superior, que casa muito bem com essa aqui. E é isso. Povo lindo do meu coração. Espero que vocês tenham gostado da live. Agora é colocar em prática, hein, gente? Porque tem dessa de, vi uma coisa, a ideia é legal, a teoria é legal, e depois você fica só, volta para sua vida normal e fica viajando na maionese. Não, pô. Aprendeu a coisa nova? Coloca em prática, mano. Coloca em prática. Gostou da ideia? Coloca em prática no seu dia a dia. E bora fazer esse rolê acontecer. Então, é isso. Pessoas lindas e maravilhosas e fantásticas. Estejam todos protegidos, de caminhos abertos, prósperos, saudáveis, lindos, deliciosos, fantásticos e abençoados. E até a próxima.